Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Isso é para ficar gravado, né? A alegria de quem está aqui presente. Então vamos lá. A semana passada nós acompanhamos dentro da nossa instituição, que é uma instituição o quê? Móvel, né? Móvel. Então, dentro da instituição, todo um ataque de espíritos, ainda numa condição de muita perversidade. Foi todo um preparo, toda uma assistência para passar por esse turbilhão sem sentirem, vamos dizer assim, toda a arruaça que eles estariam realizando. Logo depois disso, ela disse, foi necessário uma higienização realmente do ambiente. E a casa, que é móvel, ela vai agora mudar de posição, justamente para que possam fazer essa higienização daquele espaço. Contrapartida, o nosso querido irmão André Luiz acabou nesse momento, todo esse contato com a instituição, e agora ele deseja fazer um estudo mais aprofundado, né? Em relação na área médica, né? Dentro da medicina. Se não teria algum amigo lá, médico, que pudesse auxiliá-lo e realmente falar daquilo que ele gosta. O grupo que estava com ele foram direcionados para estudar sobre a prece, mas ele queria essa parte científica. E aí ele vai ser apresentado agora ao nosso irmão Gotuso, que é o que nós vamos conhecer hoje. Vamos lá? Que Jesus nos conduza, tá, gente? Capítulo 5 do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós estamos no dia 26 de abril de 2016. Então, capítulo 5, irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Oba, já houve uma empatia entre ambos. Por quê? Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. Daí, ele disse, olha, falamos a mesma língua. Entendeste? Ele estava muito mais próximo à terra e André também. Aí. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Não era uma pessoa já mais solta, soltava uma piada aqui, uma piada ali, um sorrisinho. Diferenciou dos espíritos ao qual ele estava trabalhando. E vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Porque de repente ele pega aqui, olha, imagina Aniceto. Né? Alexandre, soltava alguma piadinha, ele só pegou essa turma nesse nível, porque a forma da fala, o dialogar, como falar, isso denota a condição do espírito, entendeu? A linguagem, a conversação, gestos e pareceres denunciavam a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por irreprimível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevados. Então, André estava melhor que ele, a nível de vibrações, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência real. Então, desencarnou, viveu muito tempo no mundo espiritual, numa condição sem entender o que estava se passando. E ele disse que há pouco tempo é que agora ele despertou. Passou a ter consciência que é um espírito, que está no mundo espiritual, que desencarnou. Entendeste? Porque antes disso ele estava naquele estado meio que de perturbação ainda. Por isso é que nós estudamos semana passada, estudamos na Céu e Inferno. Tanto o Céu e Inferno. Que essa perturbação todos nós passamos. E essa perturbação vai depender muito. Tem pessoas que passam algumas horas e tem pessoas que passam anos nesse processo de perturbação sem conseguir entender a sua condição espiritual. Entendemos isso? Foi o caso do nosso irmão Gotuso aqui. De início, ofereceu-me elementos para sumariar, né, sintetizar-lhe a posição.
desencarnara antes de mim. Contou a historinha dele. Vamos nos apresentar a primeira coisa. Como foi a nossa última encarnação? Vamos contar a nossa história. Então ele desencarnara antes de mim, antes de André Luiz. Peregrinara muito tempo através de caminhos purgatoriais. E embora houvesse demorado, purgar, expelir. Entendestes? Todo e qualquer sentimento que, de certa forma, é contrário à minha espiritualização. A vaidade, o orgulho, o materialismo, entendeu? Purgando realmente, expelindo tudo isso. Ofereceu-me elementos para sintetizar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de caminhos purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente o quê? Humana. Então, dentro da medicina humana, ele era muito bom, mas só isso. E embora tenha ficado muito tempo desacordado, não tinha esquecido. Absolutamente, nada. Personalidade. Sempre supus. Confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós. É Gotuso falando. Que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Você vê que ele é brincalhão. Se eu achei que ia morrer, ou ia escutar anjo tocando harpa, ou ia estar rangendo os dentes, como Jesus falou, né? Fez significativo, parêntese, e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Então ele não era materialista. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, Teatros, né? desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso, de paz, imorredora ou da região escura de castigos eternos. Imagina, né? Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Que organização é essa que ele está falando? Corpo astral. É o perispírito. Porque, gente, lembra, é simples. O espírito tem forma? Não. Esse é como se fosse uma chama, uma centelha, né? Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele diz assim: fazei brilhar o vosso corpo, fazei brilhar o seu corpo perispiritual. O que ele diz? Fazei brilhar a vossa luz. O corpo perispiritual é uma consequência do espírito. E o corpo é uma consequência do perispírito, que é uma consequência do espírito. Então, quanto mais evoluído o ser, menos denso o seu corpo perispiritual. Mais sutil o seu corpo orgânico. Quanto mais animalizado, mais materializado o espírito, mais grosseiro o perispírito e mais grosseiro ainda o seu corpo físico. Vai ter que fazer xixi e cocô. Vocês conhecem alguém? Bora lá. Porque percebesse, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos,
haveria novidades referente ao assunto, acrescentou ainda o nosso querido irmão Gotuso. Pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga. Ele olhou para o André Luiz, olha, o André parece que já conheceu pontos melhores. Mas aqui, ao qual eu estou vivendo, é igualzinho na Terra. Porque ele estava fazendo uma comparação do que era a vida após a morte. Que ele imaginou que teria anjos ou ranger de dentes. E ele disse que encontrou, na verdade, uma vida ativa. Mas ele está falando só do que ele está conhecendo. O André já conheceu pontos ao qual ele ainda não conheceu. Então, toda e qualquer explicação que esse Espírito poderá nos dar é muito terra a terra ainda. Por isso que nós temos que entender que o fato de um Espírito estar falando, nós temos que perceber qual a idade espiritual desse Espírito. Entende o que eu estou querendo falar? Qual o nível desse Espírito? Porque para ele, o que ele vai responder, talvez, aparentemente, seja a verdade. Mas a verdade dentro do limite do conhecimento dele. Então, esse aqui vai ter como falar de colônias que André Luiz já conviu? Não tem. Ele não conhece. E continuou sorridente. Ensinávamos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, como estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que, com a morte, regressa ao seio divino, para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Então ele falou aqui o que a religião ensinou, que a religião dizia o quê? Que o ser humano é alma criada por Deus no instante da concepção materna, que o espírito é criado ali, a alma é criada. Por quê? Todas as religiões são espiritualistas, mas nem todas as religiões são espíritas. Porque eu particularmente não gosto de dizer crença em reencarnação. Reencarnação não é uma crença, reencarnação é uma lei. Porque crença, amanhã você pode deixar de crer. Então, acreditando ou não acreditando, é uma lei e ela existe. Então, ele está falando aqui da crença a qual ele acreditou. Então, o que ensinaram para ele? Que no momento, já que todas as religiões são espiritualistas, tem que ter uma alma. Então, no momento da concepção, Deus criou a alma para aquele corpo. Aí eu ia questionar Deus, vem cá, minuto, tempo. Se foi criada nesse momento, por que eu nasci pobre e aquele rico? Por que eu nasci sem um braço e aquele com os dois? Por que eu nasci feio e o outro belo? Por que aquele tem uma aptidão para piano e eu não sei tocar um renque-renque? Qual é o critério, Deus, que o Senhor usou? Cadê a sua justiça? Faz sentido? Por que um no berço de ouro e o outro no berço da miséria? Por que um nasce na África e o outro nasce num país europeu que não sabe se nem o que é fome? Qual é o critério que o Senhor usa para fazer essa separação? Já que a alma foi criada naquele momento. Entendeu? Então aí já cai por terra a justiça de Deus. Aí alguém vai me dizer, não devemos questionar Deus. Não estou questionando. Eu só estou querendo saber cadê a justiça, porque ele é justo. Não dá, né? Imprimiu um novo acento à conversação e ainda considerou. De fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado.
Já dá uma cutucada aqui. Nem a ciência, nem a religião. Porque imagina, a criatura estava quase desencarnando, chamava-se o sacerdote fazia ali, como é que dá o nome? Extremunção. E aí o cidadão estava kit. Estava kit, o padre abençoou, estava tudo kit, pronto. Né? Então ele realmente não preparava. Inclusive nós espíritas, apesar de todo o material que nós temos disponíveis, nós não estudamos. E quando chega na hora do desenlace, o espírita fica correndo da sala para a cozinha. Quando ele se vê na condição de lidar com a morte, ele fica correndo da sala para a cozinha desesperado. Poxa, mas tanto material e ainda não conseguimos nos preparar para essa situação que é natural? Não é, Vera? Eu sei que não é o caso de vocês, saber morrer bem. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada do homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando enlevado a obra-prima, observei, André. Tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual... Sim. Confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. Ou seja, deu um corte. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Olha. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre guardei o sossego beatifico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou. Ele é bem terráqueo mesmo. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa. Ele vai falar agora da morte dele. Olha que interessante. Momento do desencarne. Veio o padre, veio o sacerdote, veio todo mundo fazer tudo que tinha de direito, né? Tinha dinheiro. Passados em solenes exéquios, né? São funerais, né? O funeral. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Ele é brincalhão mesmo. Ele disse, olha, eu acho que ele não tem moral aqui em cima não, porque todo o trabalho eu ralei, né? Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Ele só faltou dizer, olha, eu dava o dízimo. Eu ia todos os domingos para a igreja, ajudava a igreja, e olha aqui, não tem um benefício. Um certificado de crisma. Um certificado de Cristo. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito... Só um parêntese que me vem agora, talvez seja até uma advertência. Não será perguntado qual a nossa religião. Nós estamos vibrando e vamos permanecer no lugar qual nós estamos vibrando. Então não é uma questão de ser católico, o cidadão poderia ser católico, mas se tivesse vivenciado o que o sacerdote lia todos os domingos, que é o Novo Testamento, que são as citações de Jesus, se tivesse vivenciado aquilo, estaria muito bem, obrigado. Mas em verdade era apenas um ato social. Você ia lá, batia o ponto, como nós também realizamos esse ato social no Centro Espírita. A gente vem uma vez por semana, assiste um estudo, pega um passe, uma água frutificada, tô kit com a semana.
E, em verdade, isso de nada serviu. Por quê? Porque eu apenas venho como ato social. Só será útil se eu pegar essas lições e levar para o meu dia a dia, para eu colocar em prática. Isso faz com que eu mude de vibração e passe a ter outras companhias. Quando eu sair do corpo, eu vou ver as minhas companhias, que poderão ser muito agradáveis, mas como poderão também ser bem pesadas. Entendemos isso? Então não é uma questão de religião, é uma questão de conduta. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me, ainda hoje, da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. Ele mesmo ri da leseira, né? Ele dizia, eu dou uma risada quando eu fechei meus olhos pela última vez na terra, olha lá. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Veja bem. Se preocupe que os anjos vão lhe... E asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. Ele recorda de tudo, de todos os detalhes, né? A esposa chorando, mãe chorando, os filhos chorando, ele ali tadinho. E ele diz que hoje ele lembra disso com uma certa ironia. E rindo. Acho que Conceição, isso servia, essas palavras do padre, serve de conforto que tem esse entendimento maior. É por isso. Nessa hora derradeira. É por isso, Rosane, que ele falou lá em cima. Nem a ciência, nem a religião nos preparou para esse momento. Então, hoje, a religião ela não nos prepara para esse momento. Quanta a multidão que procura templos, aguardando a trombeta tocar, aguardando um céu que você vai ficar sem fazer nada lá. Isso atrapalha muito, muito, nós sabemos disso. Porque dificulta demais, às vezes, o espírito entender que ele está vivo, sim, mas não mais no corpo orgânico, no corpo real, na sua espiritualidade, que é a sua essência. Como atrapalha não ter esse tipo de informação? Vários espíritos desencarnam e reencarnam sem ter tido consciência da vida espiritual. Naquele estado de sono perturbado. Vários casos. Entendemos isso? No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco, que é o padre, né? falava por nós, ambos, né, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Então, ele não dava nem tempo dele falar. O padre falava por ele, explicava, orientava. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Quanto à saúde, ele sabia o que ia acontecer. A doença, a qual ele conhecia, não enganou. Mas, em compensação, perante realmente o futuro, aí desenrolou tudo. Ele era médico. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Ele foi procurar o sacerdote. Menina, olha que confusão, hein? Para tomar satisfação, meu amigo. Tu imagina se esse sacerdote é médium? Imagina quantos não procuram o sacerdote. Eu fiquei pensando meu, Maria da Conceição, falando aqui na frente. Eu digo, vão em paz com o nosso Senhor, que a tia tinha de explicar, já explicou. Ele foi atrás do padre para explicar que paraíso é esse que o Senhor me prometeu, olha a situação que eu estou, que dificuldade. Olha que interessante. Vamos lá. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo
entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Olha só aqui como ele... Tudo é a mente. Olha aqui quando ele diz. Incompreendido e cego. Imagina, tateando. Peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência. A loucura mesmo. E ele diz, tudo isso nas criações, o quê? Mentais. Enganadoras que eu trouxe do mundo físico. Porque tudo era a própria mente dele. Às vezes a criatura está deitada no leito. Está deitado. Mas o espírito não está ali, está vagando, está correndo, está chorando, está sentindo dor. Mas o corpo perispiritual dele está ali, está em estado de sono. Mas um estado de sono o quê? Com pesadelos horrendos. E ele está vivendo isso. Se eu perguntar dele, se eu evocar esse espírito, perguntar, ele vai dizer que ele está nas trevas, que ele está sendo comido por bicho, não sei o quê. Mas é tudo o quê? Criação mental dele, que para ele é uma realidade. Emocionalmente ele está sentindo tudo, ele está vivendo tudo. Mas de repente os amigos espirituais estão ali e aquele corpo está deitado. Como vários casos que nós vimos no mensageiro, entendeu? Evoca ele. Vem se comunicar, eu estou no inferno, os bichos estão me devorando. Tudo é o quê? Criação. Então, para ele, era comprando cômodo, eu estou comprando meu espaço no céu. É que nós também fazemos isso. Né? Nós fazemos isso, essa barganha com Deus ainda. Olha, Deus, eu estou fazendo caridade, hein? A gente ainda deixa a mãozinha assim agora, fazendo caridade, hein? Presta atenção. Que é para poder o quê? Ter uma troca. Eu achei que nos 5 contos de réis ele foi mais irônico do que outra coisa. Sim, sim. Né? Ele não acreditava. Ele falou mais das palavras do padre, né? Que naquele momento que ele estava desencarnando era consolador. Mas a partir do desencarne não foi nada consolador pelo que ele viu. Nada. Quer dizer, então a diferença. Você imagina é o desespero dele de buscar o padre para dizer o que está acontecendo, né? Sobre essa questão do dinheiro. Isso já vem desde a Idade Média, que é a época das indulgências. Então isso na realidade vem passando. E a igreja assim, sem ofensa nenhuma, ela continua com essa questão das indulgências. Atualmente menos, né? Mas houve um tempo em que ela vivia das indulgências. Então a pessoa fazia isso, fazia aquilo, ia lá, dava um dinheiro e o padre mandava fazer tantos Pai Nosso, tantas Maria, e ele estava exímio do pecado. Então foi um hábito durante muito tempo. Inclusive a igreja de Notre Dame, conta-se que ela foi construída, ela levou quase um século para ser acabada. Ela foi construída com o dinheiro dessas indulgências. Todas. E é justamente por causa dessa questão das indulgências que o Lutero briga com a igreja, porque ele não concordava, ele sabia que as coisas não eram bem assim. Então existe toda uma tradição nessa coisa de eu pagar para ser encaminhada a minha alma para o paraíso. Ele não Acho que tá, é questão cultural mesmo dele, né? Ele se deparou com uma realidade completamente diferente. O livro Céu e Inferno, quando começa essa barganha da igreja tenta explicar e criar o purgatório. Tem tudo nesse livro, Céu e Inferno. É verdade. Bem explicadinho, detalhadamente. Bora lá? Certamente, porém, Observei em face da parada mais longa que se fizera. não lhe faltaram bons amigos. De fato. Concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhe o auxílio e recebê-lo. Ele disse, tinha ajuda dos amigos? Tinha. A pergunta é, ele tinha condições de receber esse auxílio? Não. Por isso que ele diz, entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio que era indispensável. E ele diz, o equilíbrio é a condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. A criatura desajustada, como que vai receber o auxílio? Não consegue nem compreender. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida. Comentou Gotuso, humorístico. Ele é bem, né? Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente,
é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. As fantasias. Vamos ler essa parte aqui dele, que é realmente uma... Vai dizer, olha, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. Reajusto-me com a tranquilidade possível. Ele diz, a maior surpresa para mim, presentemente, nesse momento, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Porque ele não está lá ouvindo o anjo tocar. Ele está o quê? Ele diz que essa é a maior surpresa para ele. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, o álcool, o cigarro, a comida em excesso, sexo sem respeito. Tudo isso é uma forma de suicídio direto, procurando a morte. Ele diz que ele sente pena. É imperceptível aos demais, e ele coloca, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Não tem coragem de fazer, né? Direto, fica fazendo de forma indiretamente. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas, a lhes inibirem essas fantasias. É como se fosse assim, olha, o que nos falta é trabalho. Tem casos que o que nos falta são dificuldades para a gente, inclusive, amadurecer. Porque quando a vida está aquele marasmo, está tudo muito bem, está tudo muito legal, a gente mais se enrola com a lei. Quando a vida vem que nos traz a dor, é onde nós nos aprumamos novamente. E a gente deixa de fazer besteira. A gente faz besteira quando o quê? Quando a saúde está legal, quando o dinheiro está legal, a gente vai se comprometendo. Ele diz, era preferível uma vida difícil para que não viesse a estar fazendo esse processo de cometer realmente suicídio de uma forma direta. Ele é bem interessante, o estudo dele é bem terra-terra mesmo. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei. Ele está falando de quem aqui? Quem era a diretora da casa? Zenobia. Trabalhava pouco? Muito. Incessantemente. Eram 2 anos direto. É que aquela zona é muito densa. Nível de estresse é muito grande, você percebeu. Então ela vai para colônias amenas, entendeu? De vibrações menos grosseiras. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços dessa instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuído à diretora. Inegável. Anuiu, né, concordou, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Então, a mudança é 1 ano de trabalho, muda e vem o irmão Galba. Porque é justamente aquilo, Kelly, é a densidade, preocupação,
as agressões, então tudo isso, a própria vibração, então é aquele período de você, isso não quer dizer que ela vai ficar sem trabalhar 1 ano olhando para o céu, ela vai estar trabalhando em ambientes menos densos e grosseiros. Lembra que o nosso querido irmão aqui, Gotuso, está falando? É como se ele estivesse na Terra. Tanto é que os trabalhos que ele realizava na Terra, na condição de médico, ele está realizando nessa colônia. Tão grosso que ainda é o corpo perispiritual desse grupo. Tão terra-terra ainda são. André Luiz conseguiu trabalhar na colônia que ele foi? Aqui talvez nessa ele conseguiria. Bora lá. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, Tá vendo, Ken? ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, E a sua voz tocou-se de velada tristeza. Aí vai começar, porque até esse prezado momento é só uma apresentação. É a partir de agora que vão vir as lições. Presta atenção. ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Enquanto André Luiz vai para esferas mais altas, ele vem para a terra, para campos. Pensa, um lugar, um jardim, o mar, é para onde ele vem para poder respirar um pouco, para a terra. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós. No local onde ele está espiritual, entendeu? Que é na crosta terrestre, mas é um ambiente tão denso a concentração, porque é como se fosse assim, olha, aqui na terra tem espíritos grosseiros, encarnados, mas tem espíritos também amorosos, então ainda dá, vamos dizer assim, possui um ambiente agradável, e a própria natureza, lá não, é escuro, é denso, porque é resultado do quê? Pensamento. Daquele grupo que está lá. A própria, vocês lembram o ataque que nós recebemos a semana passada no estudo. Nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano, as árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energia, de paz restauradora. Então, só aqui para a gente entender, o oxigênio por lá, nos campos aqui da Terra, ele diz que é mais leve que o absorvido aqui por nós, na colônia onde eles estão, na instituição, no espaço. Ele diz mais: círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento, ainda o quê? Esse local, pensa. Ele diz, aí ele vem, as árvores, água, flores, frutos da natureza terrestre, indenes, né, das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas.
apesar da emanação desse grupo, desses espíritos ainda voltados ao mal, encarnado e desencarnado, ainda assim, as flores, a água, o fruto permanece com a emanação divina. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Lembra da neta da nossa querida irmã Laura? Ela podia tomar as refeições na sala? Não, porque o pensamento dela é o quê? Contaminar o alimento. Então, por causa do pensamento, da vibração dela. Então, nós terráqueos, a nossa vibração ainda é muito grosseira. Nós contaminamos o nosso meio ambiente e a natureza em si. Mas ainda assim, a essência divina que existe na natureza sobressai. É isso que ele está querendo dizer. Entendemos isso? As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, e denes das emanações empestadas de multidões, ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente o que? Em espírito. Ele diz, as cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde alcança, trabalho o progresso real da humanidade. Aí ele tem, mas o campo simples acolhedor é sempre o que? Estação direta das bênçãos de Deus. É por isso, meus irmãos, que a cidade nos cansa. Essa muvuca, esse trânsito, essa confusão. E nós sentimos necessidade de buscarmos um ambiente o quê? Mais leve, da própria natureza. A gente busca o Rio Negro para tomar um banho de Rio Negro, de água doce. A gente busca um mar, A gente busca um jardim. A gente precisamos disso. Para relaxar um pouco e sair. Se a nossa irmã Zenóbia precisa relaxar com todo o seu equilíbrio, imagina a gente vivendo nessa confusão. Precisamos sair, respirar um pouco, nos recuperar e voltarmos novamente para esse mergulhar. Gente, a partir desse momento aqui, nós vamos parar, ele vai trazer lições maravilhosas. Hoje foi bem light, porque foi só a introdução, a apresentação dele. Vai começar a ficar melhor a partir da outra aula. Que é quando ele vai vir trazendo essas informações, inclusive particulares realmente dele. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma indagação? Nada? Então vamos fazer a nossa prece. Queridos amigos espirituais aqui presentes, nosso Senhor Jesus, nós reunidos em Teu nome, em torno da obra Obreiros da Vida Eterna, ávidos, Jesus, de lições espirituais. Já temos um pouquinho de informação sobre a realidade do mundo espiritual. Já sabemos que nós somos resultados das nossas próprias atitudes e pensamentos. E que nós vamos encontrar, depois da morte física, exatamente o que cultivamos durante toda uma encarnação. Então, amor querido, que possamos despertar do sono pesado, da acomodação, arregaçarmos as mangas e começarmos a seguir Teus passos, ainda no sacrifício de servir ao Evangelho, até o momento, Senhor Jesus, em que poderemos abrir os braços e falar do prazer que é seguir o Teu Evangelho, a Tua boa nova, a nossa boa nova. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz, nos fortalece para o bem e agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que com muita paciência e tolerância nos têm conduzido ao decorrer do nosso estudo.